Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. Seja bem-vindo ao segundo devocional falando das 7 igrejas de Apocalipse. O livro é um livro que foi dado ao apóstolo João em um momento onde parecia que tudo estava indo por água abaixo. Só tinha sobrado entre os apóstolos João, que em sua idade bem avançada, aí, entre 90 e alguma coisa, João está como pastor na igreja de Éfeso. Pois é, você vê que coisa interessante. A primeira carta, o João teve que falar a uma igreja onde ele mesmo foi o pastor. E o interessante é que no momento das revelações, João está na ilha de Patmos, uma ilha onde os políticos, pessoas eram jogadas nessa ilha para serem esquecidas. E ali nesse lugar de extrema solidão, de extremo abandono, Deus se revela a João, mostrando que, primeiro, ele nunca vai abandonar os seus, e mostrando que ali haveria de iniciar através do livro de Apocalipse, iria iniciar uma revelação extrema a respeito do nosso futuro, a respeito do futuro da igreja. Vamos hoje falar sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E quero que você grave isso. A igreja de Esmirna é a única igreja que não recebe nenhuma crítica do Senhor Jesus. Pois é, a igreja de Esmirna é uma igreja aqui que o Senhor só tem elogio para ela. Vamos à carta, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pois é, Esmirna é a igreja que não recebe nenhuma crítica. Todos gostariam de ouvir o que Esmirna ouviu de Cristo. Mas será que todos nós gostaríamos de ser Esmirna? É algo que eu quero deixar aqui no ar. Vamos às características de Esmirna e depois, no final de tudo isso, concluiremos com a resposta. E aí, todos gostariam de ouvir o que Esmirna ouviu de Cristo. Mas será que todos nós gostaríamos de ser Esmirna? Vamos descobrir as características dela e aí nós voltamos para responder a tal pergunta. Primeiro, Esmirna é uma igreja pobre em um lugar muito rico. Esmirna é a capital de Éfeso, um lugar cheio de belezas e realezas, de casas formosas, cheia de templos aos deuses. De todas as 7, Esmirna é a única que permaneceu até hoje. Então, aqui o texto da carta diz que conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, a igreja de Esmirna é uma igreja pobre, é uma igreja sem muitos recursos, é uma igreja, sim, que possivelmente passe por alguns perrengues, por algumas dificuldades, porém, a cidade de Esmirna é uma cidade rica,
uma cidade que, como eu disse aqui, é a capital de Éfeso, é a queridinha. Esmirna é aquela cidade linda, aquela cidade maravilhosa. E das 7, Esmirna é a única que permaneceu até hoje. Segunda informação, uma igreja que enfrenta a morte em uma cidade que havia morrido e ressuscitado. Esmirna havia sido reduzida ao pó, mas depois fora construída. Esmirna é construída, para você entender, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, dali na época de Davi. E ali Esmirna surge. Mas depois no ano 600, então, ou seja, que vai regredindo, então a Esmirna aqui ela é destruída. Ela é reduzida ao pó. E no ano 200, Esmirna ela volta aí a renascer, e ela volta de uma maneira tão é, imponente, que ela volta para ser uma das cidades mais bonitas, mais belas aqui da Ásia. Então essa é Esmirna. Então, por que eu estou dizendo para você que Esmirna ela é uma igreja que enfrenta a morte? Porque ela enfrentava muita perseguição. As perseguições que haviam em Esmirna ao povo da igreja não eram perseguições tranquilas, eram perseguições deles perderem o que eles tinham de bens e até mesmo pagarem com a própria vida. Vamos aqui então a terceira informação a respeito dessa igreja. Uma igreja fiel em uma cidade fiel a Roma. Eles sabiam o que significava a palavra fidelidade. Eram os maiores aliados de Roma, tendo até construído um templo a deusa Roma. E foi para esta cidade que Jesus disse: ser fiel até a morte. Então, não sei se você está conseguindo captar que nós estamos falando da igreja e nós estamos falando da cidade. Há aqui uma grande divisão entre a cidade e entre a igreja. Você vê que aqui é uma troca. A igreja é pobre, a cidade é rica. Aqui há uma singularidade na segunda informação, pois uma igreja ela enfrenta a morte em uma cidade onde essa própria cidade enfrentou a morte e também teve a ressurreição. Aqui sim há uma singularidade, mas em muitas e na maioria das informações há um contraste da igreja e da cidade de Esmirna. Aqui a cidade fiel, fiel, fiel a Roma. Então, ali aquela cidade era fiel a Roma, mas a igreja era fiel a Cristo. Então, nessa cidade, nessa igreja, ele diz ser fiel até a morte. Quarta informação, uma igreja vitoriosa em uma cidade onde havia um estádio, onde todos os anos se celebrava uma espécie de Olimpíadas, e aos vencedores era dada ali uma coroa de folhas, e foi para esta igreja que Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não a coroa corruptível, mas a coroa incorruptível. Você começa a entender os paralelos. Aquela igreja era uma igreja maltratada pela cidade. Era uma igreja que possivelmente olhava, uma igreja que recebia um olhar da cidade do tipo: essa igreja está sujando a imagem da nossa cidade, uma imagem imponente, uma imagem forte, e essa igrejinha aí atrapalhando. Então sofria muita e muita perseguição. Mas aqui o Senhor está dizendo: olha, eles correm nos estádios e recebem uma coroa de folhas, corruptível. Mas a coroa que eu quero dar para vocês, que lutarem, que continuarem lutando até a morte, eu vou dar para vocês uma coroa, e essa coroa é uma coroa incorruptível. Quando ele diz aqui
ser fiel até a morte não é aquela questão de, eu vou ser fiel até o último dia da minha vida. Não. Seja fiel, ainda que lhe custe a vida. Seja fiel, ainda que chegue uma situação, vamos dizer que você está lá trabalhando e o seu patrão chega para você e fala o seguinte: ou você escolhe, ou você continua com esse Deus, ou você continua trabalhando aqui. Ou de alguém chegar para você e falar o seguinte: eu vou fazer aqui uma proposta. Ou você nega esse Deus, ou eu vou matar você. Então, a esse nível, o Senhor está dizendo: seja fiel, ainda que lhe custe a vida. Seja fiel até a morte. Então, foi para essa igreja, uma igreja que estava numa luta. Mas fique tranquilo, quando você for fiel, eu te darei uma coroa também. Eles têm a coroa deles, e eu também tenho a minha, só que a minha é incorruptível. E esta igreja, dentro desse conceito, essa igreja, como eu disse, ela não era nada popular. Pelo contrário, ela era perseguida, levando os crentes a pagar com os seus bens ou com a própria vida. Mas para ela, o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, essa igreja ela permanece fiel. Essa igreja permanece de pé. E nós vamos ver um pouco mais dessa inversão. Como Jesus ele olha as coisas diferentes, gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver que os humilhados serão exaltados. Mas para a gente, os humilhados serão mais humilhados ainda. Aquelas pessoas que são humilhadas, elas vão morrer sendo humilhadas. Mas para Cristo é diferente. Olha que interessante. Ele começa dizendo que essa igreja é pobre. Aí tem, abre aspas, e está dizendo: mas tu és rico. Quando eu olho para um pobre, eu enxergo a pobreza, eu enxergo a miséria, a escassez. Até arrisco dizer que muitos, quando olham para um pobre, diz ali, Deus nem está lá com ele. Aí nós temos na Bíblia uma história de um rico e de um homem chamado Lázaro. E esse Lázaro, ele é a imagem de Esmirna. Um pobre que se alimenta da mesa, das migalhas, da sobra de um rico. Mas na visão de Deus, quando os dois enfrentam a morte, isso se inverte. E é como se Jesus pudesse falar: eu não falei que você era rico? Olha onde você está agora. Olha o que você conquistou. Sabe o que eu entendo com isso? Que o Senhor Jesus, para Cristo, a riqueza, ela não tem o mesmo valor que para mim e para você. Muito mais vale, muito mais vale alguém que anda com Deus, alguém que está com Deus, do que dinheiro. Na visão de Cristo, dinheiro pode até ser importante, mas nunca será mais importante do que uma vida pautada na presença dele. Então, a inversão de visão de Cristo, quem olhava falava: essa igreja é pobre, mas Cristo olhava e via sua riqueza. Cristo conhecia as aflições, tribulações, lutas. Ele disse: eu conheço a tua pobreza, mas na balança de Cristo conta mais uma vida com Deus do que o dinheiro. E Cristo sabia que essas tribulações, contrastadas pela fidelidade, levaria muitos ali a serem mortos. Olha a tribulação e do outro lado fidelidade. E vem tribulação e tome fidelidade. Vem luta e tome fidelidade. E essa fidelidade traria a consequência de muitos serem mortos. E ele diz: mesmo que isso aconteça, mesmo que a morte venha, sejam fiéis até a morte. Até aquele momento que sua vida com Deus te levar para a morte, seja fiel. E eles seriam colocados à prova. Nós confundimos aqui muitas vezes provação com tentação. A tentação, ela vem para te destruir. A tentação, ela vem para te arrancar das mãos de Deus. Agora, a provação, quando eu passo por uma prova, e aqui o texto diz
que eles seriam, aqui no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, quando diz aqui que eles vão ser colocados à prova, quando você é colocado à prova, é para você ser aprovado. E uma vez você sendo aprovado, promovido, quando você é fiel, então ali você é abençoado pelo Senhor. Alguém pode dizer assim: eu sou fiel. Só que ser fiel é passar por situação aonde é proposto para você a infidelidade. E mesmo diante da infidelidade você diz não. Mesmo diante da infidelidade, eu permaneço fiel. E aqui, para finalizar, eu quero voltar àquela pergunta. Talvez eu quero ouvir o que Esmirna ouviu. Elogios. Vocês são uma igreja demais. Vocês são uma igreja fiel. Vocês são ricos. Vocês são abençoados. Vocês são tudo de bom. Mas olha quantas lutas Esmirna passou. Olha quantas batalhas Esmirna sofreu. Não são as lutas que me fazem ser fiel, mas é por conta da minha fidelidade que eu enfrento muitas e muitas batalhas. Então, fique aqui hoje com essa pregação expositiva a respeito dessa igreja. Igreja de Esmirna. Guarde isso no seu coração. Ah, mas eu vou decorar? Decore, não tem problema. É bom você saber, porque no livro de Apocalipse diz, olha, esse livro é importante. Abençoado aquele que lê, abençoado aquele que pega as revelações desse livro e aplica em sua vida. Que você seja uma pessoa abençoada, hoje, amanhã e para todo sempre. E assim como Esmirna, seja fiel até a morte, porque o Senhor tem uma coroa para poder te dar. Não desiste não. Até o próximo devocional.